se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O velho do Rio Pardo. Eu nunca pensei que um passeio tranquilo às margens do Rio Pardo pudesse mudar tanto a minha vida. Era fim de tarde, e o céu começava a pintar as águas com tons alaranjados. Caminhava distraído, apreciando o som suave do rio, quando ouvi um murmúrio estranho vindo das margens. No início, parecia o farfalhar do vento nas folhas, mas logo percebi que era uma voz rouca, quase imperceptível, chamando por alguém. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Senti um arrepio na espinha, mas decidi seguir em frente, acreditando que era só minha imaginação. Não demorou muito para que eu o visse. Sentado em uma pedra grande, parcialmente coberta por musgo, estava um homem idoso. Sua aparência era incomum, cabelos longos e brancos caíam desordenadamente sobre os ombros, e seus olhos tinham um brilho profundo, como se carregassem o peso de séculos. Ele parecia não me notar, falando consigo mesmo enquanto desenhava algo na terra com um galho seco. Tentei ignorá-lo, mas a curiosidade foi mais forte. "Boa tarde", disse com uma voz hesitante. Ele levantou o olhar, e naquele instante, tive certeza de que algo nele era diferente. "Boa tarde, jovem", respondeu ele, com um sorriso enigmático. Sua voz era pesada, quase arrastada, como o som das águas em dias de cheia. "Você sabe o que estas águas escondem?", perguntou ele, apontando para o rio. Balancei a cabeça, confuso. "Histórias. Memórias. Vidas que o tempo tentou apagar, mas que ainda sussurram", continuou, fixando os olhos em mim. Algo naquela frase me deixou desconfortável, mas ao mesmo tempo fascinado. Perguntei o que ele queria dizer com isso, mas ele apenas riu, uma risada que parecia misturar-se ao som do rio. Antes que eu pudesse insistir, o velho se levantou. Era mais alto do que eu imaginava, e seus movimentos eram ágeis para alguém de sua idade. "Venha amanhã, se tiver coragem. O rio sempre revela a verdade para aqueles que procuram", disse, antes de desaparecer por entre as árvores, deixando-me sozinho e com muitas perguntas. Na manhã seguinte, eu não conseguia pensar em outra coisa além do que o velho tinha dito. Sua voz ecoava na minha mente, e as palavras "o rio sempre revela a verdade" pareciam um desafio impossível de ignorar. Resolvi voltar ao mesmo lugar, apesar de uma parte de mim dizer que isso era uma péssima ideia. Quando cheguei, o velho já estava lá, sentado na mesma pedra, mas desta vez parecia esperar por mim. "Você voltou", disse ele, sem tirar os olhos da água. Assenti, aproximando-me devagar. "E está pronto para ouvir o que o rio tem a dizer?" Antes que eu pudesse responder, ele fez um gesto para que me sentasse ao seu lado. O rio corria lentamente, mas seus sons pareciam mais intensos do que no dia anterior. O velho começou a contar histórias sobre pessoas que desapareceram ali, de pescadores que nunca voltaram e de famílias que ouviram gritos vindos das margens durante as noites. "Essas águas não levam apenas corpos", disse ele. "Elas levam segredos, dores e pecados. E devolvem, às vezes de formas que ninguém espera." Ele olhou diretamente para mim, e senti um calafrio. "Você escuta as vozes, não escuta?" Neguei com a cabeça, mas naquele exato momento ouvi algo estranho. Era como um sussurro distante, misturado ao som da correnteza. Não havia mais ninguém além de nós dois, mas aquelas vozes pareciam reais. "Elas estão te chamando", disse o velho, com um sorriso que beirava o macabro. Com o passar do tempo, fui me envolvendo mais nas histórias do velho. Toda vez que eu voltava ao rio, ele estava lá, como se me esperasse. Sempre tinha algo novo para contar, mas nunca falava sobre si mesmo. Quando perguntei quem ele era, ele apenas respondeu: "Sou parte do rio, assim como o rio é parte de mim." Apesar de sua aparente tranquilidade, havia algo nele que me perturbava profundamente. Certa vez, ele me mostrou uma marca no braço, semelhante a uma cicatriz, mas que parecia brilhar levemente. "Recebi isso do rio. É o preço por saber demais", disse ele, sem entrar em detalhes. Eu comecei a perceber que ele nunca saía daquelas margens. Nunca o vi em outro lugar, e ninguém na cidade sabia quem ele era.
Quando descrevi sua aparência para um dos moradores mais velhos, ele ficou pálido e disse: "Você deve estar brincando. Esse homem morreu há décadas." Decidido a descobrir a verdade, fui até o rio uma última vez, desta vez à noite. O velho estava lá, como sempre. Quando me aproximei, ele me olhou com um semblante sério. "Está pronto para ver o que o rio realmente guarda?" perguntou ele. Antes que eu pudesse responder, ele se levantou e caminhou até a beira do rio. A água parecia brilhar sob a luz da lua, e o som das vozes estava mais alto do que nunca. "Olhe", disse ele, apontando para a água. Quando me inclinei para olhar, vi algo que nunca esquecerei. Sob a superfície, formas humanas pareciam se mexer, como se estivessem presas, tentando emergir. Seus rostos eram distorcidos, e seus olhos, cheios de desespero, pareciam me encarar diretamente. Tentei recuar, mas o velho segurou meu braço com força surpreendente. "Eles não são apenas vítimas", disse ele. "São as histórias que ninguém quis contar. E agora você faz parte delas." Soltei-me e corri, sem olhar para trás. Quando cheguei à cidade, tudo parecia um borrão. Desde aquele dia, nunca mais voltei ao rio. Mas, às vezes, à noite, ainda ouço aquelas vozes, como um lembrete de que o velho do Rio Pardo ainda está lá, guardando seus segredos.